Eu não apoiava a vida que meu filho levava, só que ele era meu filho. Novas imagens exclusivas mostram detalhes ocultos sobre a mega operação contra o Comando Vermelho feita no Rio de Janeiro. E neste vídeo você vai conferir tudo que a mídia não está mostrando. Era 28 de outubro de 2025. E o que começou como mais uma operação policial, se transformaria em um dos dias mais sangrentos da história recente do país. Um confronto que deixaria 121 mortos, dezenas de feridos, e uma cidade inteira à beira do colapso. Quando os primeiros helicópteros começaram a sobrevoar a Zona Norte, o céu ainda era cinza. A operação reunia mais de 2.500 agentes civis e militares, divididos entre o complexo do Alemão e o da Penha, uma região com mais de 280 mil moradores. A missão era simples no papel: prender líderes do Comando Vermelho e retomar o controle de uma das áreas mais estratégicas do tráfico no país. Mas o que as forças de segurança encontraram lá em cima estava muito além do previsto. Imagens disponibilizadas das câmeras corporais de policiais mostram em detalhes como foi a invasão. Eles estão aqui, pô. Zona, estão aqui, pô. Enquanto o BOPE montava uma barreira na mata que ligava os dois complexos, a Polícia Civil tentava resistir aos ataques vindos do alto do morro. Um dos momentos mais dramáticos aconteceu quando o delegado Bernardo Leal foi atingido na perna. Tentando resgatar o delegado, tá baleado. O beco era estreito demais. Não havia rota de fuga. Sob tiros constantes, os agentes decidiram improvisar. Derrubaram a parede de uma casa para abrir passagem. Os policiais improvisaram uma tala com um pedaço de madeira e seguiram carregando o delegado nas costas, tudo isso sob fogo cerrado. A imagem de Bernardo sendo transportado de moto virou símbolo da operação, e também do desespero de quem tentava sobreviver aquele dia. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto um grupo deixava a favela com o delegado ferido, outro policial era atingido na cabeça. Chamavam-no de Máscara, nome verdadeiro, Marcos Vinícius Carvalho. Não resistiu. O tempo passava, e o número de feridos aumentava. Do alto, os drones captavam cenas que pareciam de um conflito em outro país. Grupos de agentes rastejando na mata, tentando se aproximar de uma clareira tomada por disparos. Ali, um dos momentos mais trágicos da operação seria registrado. 6 policiais entraram na mata da Serra da Misericórdia. Mal tiveram tempo de reagir quando foram surpreendidos por uma emboscada. 2 caíram no chão. Um foi atingido na mão, outro na barriga. No meio da confusão, chamaram reforço. Mas antes que pudessem ser socorridos, o policial Rodrigo Cabral foi baleado na cabeça. Ficou imóvel, caído entre as folhas. Rodrigo não resistiu. As horas se arrastavam. E, enquanto o tiroteio parecia não ter fim, a cidade começava a sentir o impacto. Nas ruas, ônibus queimados bloqueavam avenidas. Na Zona Norte, moradores corriam tentando se abrigar. Linhas expressas fechadas, transportes interrompidos. O rio parou. E ainda era apenas o início. Jogar tudo na rua, mano. É isso, vambora. Joga tudo, fecha tudo. Porque naquele momento, enquanto o caos tomava a cidade, algo muito maior estava acontecendo dentro da Mata da Penha. À medida que a manhã avançava, o cenário se tornava cada vez mais caótico. O céu, carregado de fumaça das barricadas, parecia pesar sobre os complexos da Penha e do Alemão. O som dos disparos não parava. Tá muito perigoso, tá muito tenso. Muito tiro. Não havia silêncio, apenas ecos contínuos de tiros, explosões e gritos. Os policiais avançavam, mas a cada passo se deparavam com emboscadas, barricadas e corredores tomados por homens armados. O que deveria ser uma operação cirúrgica se transformava em uma luta pela sobrevivência. Enquanto isso, no alto do morro, os criminosos estavam concentrados e bem armados. Quase todos vestiam preto ou camuflado, alguns portando fuzis pesados. Quando os agentes se aproximavam, corriam para a mata, aproveitando cada árvore e cada sombra como proteção. O contraste entre os homens da lei, avançando em grupos organizados, e os criminosos, desaparecendo na vegetação, criava um cenário de tensão quase surreal. O resgate do delegado Bernardo Leal ainda estava fresco na memória. Mesmo depois de ser retirado do beco e transportado de moto, os policiais não tinham descanso. Enquanto alguns tentavam estabilizar o delegado, outros eram atingidos ou isolados pela mata cheia de atiradores escondidos. Rodrigo Cabral havia caído, atingido na cabeça. Mais adiante, novos grupos de policiais entravam na mata,
apenas para descobrir que outro ponto estava cercado. A qualquer momento, podiam ser surpreendidos por uma rajada de tiros, e o som metálico do fuzil preenchia a atmosfera como uma ameaça constante. No complexo da Penha, a situação atingia outro nível de complexidade. Os policiais encontraram pequenos grupos de criminosos tentando se render, mas a tensão e o medo eram visíveis. Alguns obedeciam, outros resistiam, e cada confronto levava a mais mortes ou ferimentos. Mesmo no meio da confusão, os agentes tentavam manter alguma disciplina, mas a operação tinha se transformado em um labirinto de violência incontrolável. Entre barricadas em chamas, vielas destruídas e tiros cruzados, a operação deixava sinais claros do que viria a seguir: corpos espalhados, casas com marcas de balas, janelas quebradas, policiais feridos tentando se arrastar para lugares seguros. O impacto não era apenas físico, mas emocional. Nos momentos de pausa, os repórteres percebiam o tamanho do trauma que aquele dia carregaria para todos os envolvidos. Os moradores, alguns ainda escondidos em suas casas, viam o avanço da polícia como algo ao mesmo tempo necessário e aterrorizante. Era impossível separar a sensação de segurança do medo absoluto. À tarde, o conflito atingiu seu ponto mais intenso na Mata da Serra da Misericórdia. O cerco estava quase completo, mas a resistência dos criminosos era inesperada. Os policiais, mesmo em grupos bem treinados, eram surpreendidos a cada movimento. Um grupo de 6 agentes, avançando cuidadosamente, foi atacado com dezenas de disparos. 2 caíram, feridos na mão e na barriga. Rodrigo Cabral tentou socorrer os colegas, mas acabou atingido. Rastejar até o corpo tornou-se um esforço quase suicida, e o som dos disparos tornava cada metro conquistado uma vitória desesperada. Enquanto isso, no mesmo momento, outros policiais encontravam criminosos escondidos em casas. A negociação para a rendição era tensa. Havia imprensa presente e o medo de retaliações era constante. Um a um, os criminosos começaram a sair, guiados por policiais que tentavam manter alguma ordem. No total, 26 criminosos se renderam, e 19 fuzis foram apreendidos. Mesmo assim, cada passo para fora da mata era acompanhado por marcas do conflito: destroços, casas metralhadas, policiais chorando, sinais de destruição por todos os lados. E enquanto os agentes continuavam a varredura, a operação já havia se tornado uma tragédia anunciada, mas necessária aos olhos das autoridades. O número de mortos, feridos e desaparecidos ainda não podia ser mensurado com precisão, mas a sensação de devastação era inegável. O caos se estendia para além das vielas. O trânsito parou, ônibus foram bloqueados, linhas expressas ficaram congestionadas, milhares de moradores tiveram que caminhar quilômetros para escapar da violência. O Rio inteiro respirava medo, e ainda faltava contabilizar o impacto humano dentro da mata. Por um lado, a polícia avançava, prendia e neutralizava lideranças. Por outro, cada passo era uma vida em risco, cada erro podia significar a morte de um colega, de um inocente ou de um dos criminosos. A linha entre o controle e o caos era tênue, e a cada minuto se aproximava de um ponto de ruptura. Quando finalmente a tarde começou a cair, os repórteres observaram os primeiros sinais do que se tornaria o clímax da operação. Corpos ainda na mata, policiais exaustos tentando manter a segurança, a população esperando fora dos complexos, incapaz de compreender o que havia acontecido. E, nesse instante, uma sensação ficou clara: a operação tinha sido necessária, mas o custo seria contado em vidas, em traumas e em silêncio. Quando a noite caiu sobre a zona norte do Rio, o que restava não era apenas silêncio, mas um peso que ninguém poderia ignorar. A operação durará 18 horas, mas o rastro deixado era impensável. Corpos espalhados, casas destruídas, vielas marcadas por tiros e barricadas queimadas. Os números começaram a se consolidar: 121 mortos, entre eles 4 policiais, heróis que haviam arriscado a vida para proteger os colegas e a população, e dezenas de feridos graves. Entre os mortos, estavam também civis atingidos por balas perdidas, lembrando que o conflito não poupou ninguém. Em entrevistas posteriores, os moradores contaram que muitos haviam passado a noite escondidos, incapazes de dormir com o som constante de tiros. Os relatos de pais, mães e irmãos reforçavam a complexidade da operação. Eu não criei meu filho para ser bandido. A gente acredita que ele podia ter outro caminho, mas infelizmente o destino dele foi a violência, disse uma mãe que encontrou o corpo do filho na mata. Entre os números e as estatísticas, a dimensão humana da tragédia se destacava. Dos 117 suspeitos mortos, 115 foram identificados. 88 tinham registros criminais, 62 eram de outros estados.
A polícia apreendeu 118 armas, incluindo 93 fuzis, além de artefatos explosivos e toneladas de drogas. Havia adolescentes entre os detidos, famílias despedaçadas e um cenário que combinava violência extrema com um esforço gigantesco de contenção.